Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Esse é o Interview, eu sou José Dias Neto, faço acompanhar você até às 19 horas no programa de entrevistas da sua TV DS. E você já pode compartilhar, você já pode participar da nossa programação pelos nossos meios que disponibilizamos, seja o nosso WhatsApp, que hoje nós disponibilizamos o meu WhatsApp pessoal para você ter esse contato direto com o nosso Interview, para indagar, para sugerir, enfim, esse meio de comunicação, para aproximar o nosso Interview, a nossa TV, de você, telenauta, você que acompanha a nossa programação. Então, o nosso WhatsApp é o DDD 83, o DDD da Paraíba, o 991440709. 991440709 é o WhatsApp que você já pode participar. E claro, pelo portal diariodosertão.com.br/TV, logo abaixo do seu vídeo tem o espaço destinado para você deixar a sua mensagem registrada. Então, fique à vontade para você compartilhar, participar, esse espaço que é todo seu. Hoje no Interview, nós sabemos que hoje o dia 10, ou melhor, o dia 11 de agosto de 2016, anualmente celebramos e lembramos com alegria o Dia do Estudante. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de participar em algumas escolas de Cajazeiras de manifestações e muitas festas em alusão exatamente ao Dia do Estudante, onde professores, alunos, o corpo docente se reúne para celebrar o Dia do Estudante no Brasil, que infelizmente nós sabemos que os investimentos para a educação ainda são mínimos e ainda passam pelo crivo da corrupção, infelizmente. Mas no Dia do Estudante lembramos essa figura tanto do estudante e também do professor, aquele profissional que molda, aquele profissional que lapida o ser humano para ele ser alguém na vida, ser um profissional em várias áreas. E hoje no Interview eu recebo aqui com muita alegria a minha querida professora Rizomar Santos. Ela é presidente da ADUC, da UFCG. Eu já posso dizer, antecipar, que é uma mulher de luta. Eu já acompanhei várias manifestações, a professora Rizomar sempre presente. E sem falar também na atuação de Rizomar quanto professora universitária da UFCG Campus Cajazeiras. Então hoje será um Interview que nós iremos discutir aqui tanto sobre a vida de Rizomar, como também os avanços e o desgaste que a educação tem sofrido no Brasil nos últimos anos. Então, professora Rizomar, seja bem-vinda ao Interview. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que é muito bom falar desse chão, né, desse lugar que nos cabe enquanto docente no dia do estudante, no dia do professor, porque é uma profissão. O professor é no dia do estudante. O professor, se não fosse o estudante, não teríamos professor, né? Professor. Então a gente fica muito feliz em poder estar contribuindo com essa categoria, com esse grupo humano, e que vamos ajudá-los a desenvolver-se na vida em várias áreas do conhecimento, como você já falou. E essa ajuda, essa colaboração, muitas vezes, torna o educando um ser ativo, um ser crítico, e tem aí o papel primordial da nossa participação enquanto docentes, né, comprometidos com a realidade mundial, com a realidade social mundial, que em determinados momentos está a nosso favor, em determinados momentos está contra o nosso trabalho, que é um trabalho puramente político e ideológico, e que infelizmente estão querendo nos tirar esse direito agora com o tal chamado projeto Escola Sem Partido. Então é um prazer a gente estar aqui para conversar sobre isso e dizer que desse chão que eu falo, né, que eu vos falo, que é o chão da atividade docente, a gente tem todo um histórico, né, todo um caminho que é percorrido até chegarmos aqui. E esse caminho percorrido, para muitos de nós, eu acho que cada um tem a sua história individual, sua história de subjetividade, que o transformou, o transforma e o faz o docente que é hoje, nos faz o docente que somos hoje. E eu, como todos os demais colegas e companheiros dessa profissão, bela profissão, porém
árdua como muitas outras, mas muito compensadora, porque por um lado tem o desgaste, né, de toda uma atividade muito ínfima, muito ativa, muito desgastante às vezes, porque nós temos um trabalho que é cotidiano e que nos acompanha durante toda a nossa vida, quer em feriados, às vezes em dias santos, em férias, a gente está estudando, a gente não existe férias para professor. Exatamente, né? Sempre estamos atentos, estudando e querendo aprender e buscar sempre mais. Então essa é a perspectiva da eterna investigação, da eterna pesquisa, para que nós possamos desenvolver com qualidade e melhor, mais comprometidamente o nosso trabalho, né? A nossa atuação docente, o nosso construir a aula com os alunos, que é, na perspectiva freiriana, a gente esse mediador, né? E esse vai se tornar um diálogo permanente entre os educandos, que tem um saber próprio, específico, que são os estudantes, e a gente, professor, que também tem um saber de experiência, às vezes maior em determinadas áreas do que os educandos, e que ali há uma mediação, há uma reelaboração dos saberes trazidos pelos educandos e transformamos muitas vezes em novos conhecimentos, em novos saberes. E isso é muito gratificante na nossa profissão. Eu acho que não me vejo em outro espaço, né? A minha vida toda eu galguei esse campo da docência, mesmo às vezes sem perceber que já assumia essa docência quando participava dos movimentos sociais, né, na minha juventude e adolescência. Então a docência esteve sempre presente e eu sempre busquei esse comprometimento e essa defesa de uma atividade profissional comprometida e responsável, tentando assim contribuir o máximo para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, que hoje a gente está vendo aí a perspectiva da negação dessa inclusão. Quando se corta os direitos, né, sociais, a gente está cada vez mais negando essa perspectiva da inclusão de diversas classes, de diversas categorias, de diversos tipos de povos e pessoas, sujeitos sociais, que muitas vezes são deixados à margem da nossa sociedade. Então, acho que é uma coisa muito assim, gratificante mesmo essa profissão. E essa relação com os docentes, ela só nos fortalece e nos mostra que o caminho é este. E que por mais que queiram, não vão poder nos calar e nos tornar neutros diante de uma profissão que exige, que requer essa tomada de posição. Uma tomada de posição ideológica, uma tomada de posição comprometida com uma sociedade mais justa, como eu acabei de falar, né? Então, professora Rizomar, a senhora acabou de falar de que cada ser humano carrega as suas características próprias, né? As suas características singulares. Eu gostaria, nesse início, claro que a gente vai falar aqui um pouco sobre o seu trabalho, a sua experiência como docente. Sim. Mas inicialmente eu gostaria de saber um pouco da história de vida de Rizomar. Quem é hoje, a gente precisa saber quem foi Rizomar no passado. Por exemplo, para a gente iniciar, onde Rizomar nasceu? Eu nasci em João Pessoa, né, sou natural de João Pessoa. Nasci num bairro popular, hoje conhecido como Bairro dos Ipês. Antes era conhecido como Mandacaru. Hoje fica localizado, existe ainda o Mandacaru, mas a área que eu nasci hoje denomina-se Bairro dos Ipês. E de uma família muito pobre, pais, né, meus pais e mães semi-analfabetos, que tinham como foco dar a possibilidade dos filhos estudarem. E essas possibilidades nos foram dadas, e eu particularmente, meus irmãos não tanto, mas eu abracei com toda a força, com toda a garra, essa oportunidade, e aí galguei os espaços educativos e acadêmicos, e sempre buscando mais, sempre querendo me capacitar. Então eu falo muito dessa história de vida, às vezes em sala de aula para os meus alunos. Eu digo, eu estou no espaço que comumente na nossa sociedade não seria destinado a uma mulher
negra como eu, de classe popular, né, de pais analfabetos, e que foi difícil a caminhada, mas que é muito gratificante saber que eu transpus muitos obstáculos para aqui chegar. Então hoje eu me vejo, eu fiz ensino médio e fundamental, ensino básico todo em escola pública, entrei na UFCG também após várias tentativas, lógico, por conta de conciliar trabalho e estudos, várias tentativas no vestibular, entrei na UFCG, fiz minha graduação. Após, já no meio da graduação, eu percebia que a graduação só não me bastaria, que eu queria mais. E eu dizia para minhas amigas, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, eu quero. E as amigas diziam, Zomar, termina a primeira graduação. Eu dizia, mas se eu não pensar, quem vai pensar por mim? Então o projeto é isso, é você também pensar e organizar-se para o futuro, né, para o amanhã. E eu fazia isso já na graduação e depois, terminando a graduação, já concorri direto ao mestrado, também na UFPB, mestrado em Educação Popular na época. E eu passei na primeira seleção nesse mestrado, fiz meu mestrado fiquei trabalhando e fazendo mestrado, porque no início não tinha bolsa. Depois eu fiz o meu mestrado e consegui bolsa e fiquei 30 meses, que na época a gente podia ficar até 30 meses fazendo esse mestrado. Ao concluir esse mestrado, eu não tinha vínculo empregatício com nenhuma instituição ainda. Fui convidada para ser professora bolsista na URCA, Universidade Regional do Cariri, Crato, Ceará. Fui para lá em 96 e lá fiquei até 2002, quando passei no concurso aqui da Federal. E também passei lá, nessa época eu já era concursada lá como professora substituta e fiz o concurso aqui e vim para a Federal, que desde o mestrado eu diria que faria um dia concurso para a universidade, como professora da universidade, que voltaria ali como professora. E assim, galguei esse espaço e fiquei, depois, a posterior a isso, eu vim para cá, trabalhei de 2002 até assumi em 2002, em 2013 eu já saí para o doutorado em São Paulo. E esse doutorado também abriu muitas possibilidades, fiquei na PUC 4 anos como bolsista internacional de um programa chamado Programa Internacional de Bolsas da Ford. E aí, nessa bolsa, foi muito bem-vinda e muito rica, porque possibilitou-me várias experiências nesses 4 anos. E afastada daqui da universidade também consegui, no período, mesmo em estágio probatório, conseguia a capacitação, o afastamento para a capacitação. E fiquei 4 anos afastada. Nesses 4 anos, eu só tive progressões na minha carreira docente e acadêmica. E voltei em 2007. Desde 2007 que estou aqui na UFCG, campus de Cajazeiras, e me dou e pesquiso e trabalho muito na área de formação docente com a temática da diversidade racial. Então, como é que essa questão das diferenças raciais, étnicas, de gênero, devem permear e fazer parte da formação do discente, da formação do discente que está se formando para ser docente, para ser professor, né? Para atuar como professor. Então eu enveredei por essa área de estudos e pesquisas, e hoje tenho um trabalho nós estamos há 14 anos, né, desde 2002, aqui na UFCG, e voltando do doutorado em 2007, já 9 anos, né? 9 anos pesquisando essa área e me aprofundando com meus alunos e tratando dessas temáticas que hoje são tidas como temáticas ainda fora e às vezes deixadas à margem por muitos projetos de lei e projetos pedagógicos de escolas que ainda não abarcam como deveriam essas temáticas. Então, na universidade a gente tem tentado trabalhar trazendo à tona esses conteúdos. Professora Rizomar, qual a formação da senhora? Eu sou pedagoga, fiz pedagogia na UFPB, fiz mestrado em educação, como eu já lhe disse, mestrado em educação popular e doutorado em psicologia da educação, na PUC de São Paulo. Então eu gostaria de saber, professora, no início, né, nos primórdios da sua educação, como foi para uma mulher negra
uma mulher de família humilde, ter acesso ao que até pouco tempo a gente não via tanta acessibilidade para essas pessoas. Uma mulher negra num país afrodescendente, vamos dizer assim. Nós temos uma dívida histórica com os negros no Brasil. E eu vejo aqui uma professora, mestre em educação, enfim, doutora. Então, uma mulher negra, né? É o que dá orgulho ao brasileiro, né? Sim. Como foi para a senhora ter que enfrentar essa desigualdade étnica também no Brasil para conquistar os seus objetivos? A gente sabe que se para as classes populares em geral essas barreiras acontecem, para a nossa classe popular e negra, essa barreira tem que ser duplamente rompida, porque ela é mais difícil. No dia a dia, eu digo que se a classe popular brasileira, a classe desfavorecida, tem que matar um leão por dia, nós negros e negras temos que matar 2, porque há muitas barreiras e descrédito mesmo da nossa capacidade, muitas vezes, né? Então há todo uma organização formada, às vezes, um sistema mesmo, para que a gente se evada dessa escola, que também é essa escola que não contempla a nossa história enquanto negro, né, enquanto afrodescendente. Então, uma escola que não me considera, não me contempla enquanto mulher, enquanto negra, a tendência, enquanto homossexual também, homoafetiva, né, é a tendência a gente se evadir dessa escola, né. Então, o que nos faz garantir dentro dessa escola, nesse espaço, é muita persistência, muita luta individual e essa história mesmo de romper com o que está pré-estabelecido. Então a gente vai no dia a dia mostrando que a gente é capaz. Agora tem que estudar dobrado, né? Porque se uma mulher branca precisa estudar mais do que os homens às vezes para mostrar que pode, a gente precisa estudar duplamente. Então, no dia a dia, a gente vai matando esses leões que surgem no dia a dia e que muitas vezes querem nos impedir de ultrapassar os limites pré-estabelecidos socialmente. Nós dizemos não, eu lutei muito e mostrei que também poderia ocupar os espaços que não eram destinados a mim e nem a minha classe, a minha categoria enquanto mulher negra. Então essa luta foi muito árdua, lógico, mas muito gratificante por outro lado, porque a cada barreira transposta eu mostrava não só para mim que eu era capaz, mas também para outras mulheres e homens negros. E se encorajava, né? Encoraja toda a minha classe, né? Toda uma categoria de pessoas negras que dizem é possível isso, né? É possível também. Então, apesar de ter levado muitas piadas e preconceitos, algumas vezes eu disse, alguém chegou para mim e disse, você é muito atrevida porque você está terminando o mestrado. E eu dizia, vai ocupar o seu espaço ou que eu vou ocupar o meu, né? Então, como é que isso ainda é visível no nosso meio? Por exemplo, na minha turma de doutorado na PUC de São Paulo, eu era a única negra de 20 alunos e nordestina e mulher. Então, de repente, é muito difícil. Quando eu falava, muitas vezes todos olhavam para trás e riam, porque aí um dia eu perguntei, questionadora que sou, o que estavam rindo. Me disseram que era do meu sotaque. E eu disse que eles teriam que me aguentar, porque eu os aguentava com o sotaque deles, né? Então aí todo mundo depois passou a respeitar melhor e não mais rir do meu sotaque, da minha forma de ser, porque era a única que estava ali, rompendo barreiras de novo na pós-graduação, no nível, né, de doutorado, que éramos na época 3% de negros que chegávamos a esse nível. Até 2010, por aí, nós estávamos apenas em 3%. E hoje isso já se expandiu com a possibilidade das cotas, da abertura que nós tivemos nos últimos governos populares, né, para a comunidade negra acessar e permanecer no ensino superior. Isso vai diminuindo. Nós hoje temos muitos mais negros e negras na graduação e nas pós-graduações, níveis de mestrado e doutorado. E também assumindo posições como a minha hoje na universidade pública, nas universidades muitas vezes de nome, né, de peso, as universidades que são reconhecidas como produtoras de saberes, de conhecimentos, e a gente está lá ocupando nossos espaços. Isso é muito gratificante também. Eu vejo cada vez mais mulheres negras chegando, ex-alunas minhas que também enveredaram por essa temática da questão racial. Eu já fui colega minha aqui, outra ex-alunas que estão
aqui mesmo do CFP, que já estão comigo como docentes. Então isso é muito gratificante, saber que de uma certa forma você está transpondo barreiras e contribuindo para que outras pessoas também se sintam capazes de transpô-las. Professora, a senhora também comentou agora há pouco de que teve uma experiência nos movimentos sociais. Sim. Eu gostaria de saber como foi. Muito bem. Essa experiência para mim foi assim, uma universidade à parte. Eu digo isso também em sala de aula. Eu comecei a enveredar pelos movimentos sociais aos 10 anos de idade, parece mentira, mas no movimento de crianças, conhecido na minha época como Movimento de Adolescentes e Crianças, chamava-se MAC, ligado à Igreja Católica e à Teologia da Libertação. E eu comecei com crianças, e eu animando, como chamava na época, nós éramos animadora de outras crianças. Eu já era isso, então já tinha um poder, essa questão da liderança desde aí da época infantil. E aí depois enveredei pelo movimento social mais ligado à Igreja Católica, na Teologia da Libertação, que era um movimento de jovens, e depois comunidades eclesiais de base, e daí eu fui me envolvendo com outros movimentos, participei de associação de moradores, de partido político do PT na época, em João Pessoa, nos primórdios do PT, nós tínhamos a atividade que chamava Nuclear dentro do partido. Eu fui do núcleo de PT do bairro. Cada bairro nós tínhamos núcleos desse partido que era construído por nós, trabalhadores, cada um dando sua participação, sua colaboração, inclusive econômica, nós pagávamos para mensalidades para o partido e tal. Então isso foi muito gratificante e isso foi minha formação antes à universidade, anterior à universidade. Quando eu entrei na universidade, eu já tinha uma noção ampla de política, de direitos sociais, né, de conjuntura econômica e política também, que eu fazia debates com os professores da universidade e os professores, de onde você tirou essas ideias e tal? Tirei as ideias do movimento social, do movimento ligado à igreja, que a gente fazia curso de formação política, curso de conjuntura, curso de economia, curso de sociologia, e aí a gente ia também desenvolvendo um raciocínio crítico e lógico para nos encontrar e defender o nosso espaço no mundo como sujeito social. Então foi muito rica essa formação e eu tenho muito hoje a agradecer a esses espaços que me foram permitidos ainda na época ligada à Igreja Católica, e depois eu fui para também associações de moradores, que também foi outro espaço formativo, e o partido como um todo também, que foi um momento muito importante para a minha formação como ser sujeito social e política que sou hoje. Então e a universidade ela veio acrescentar e, como é que eu diria, fazer o reconhecimento desses saberes que eram saberes externos à universidade, que a gente hoje chama de saberes populares, né, externos à universidade, e que eu vim na universidade consolidar isso e reconhecer e validar esses saberes que eu já trazia também nessa minha luta social anterior à universidade. Então eu acho que é muito importante, eu digo para os meus alunos hoje, se puderem participar de um movimento social que seja, qualquer um participe, movimento estudantil, movimento de igreja, movimento de bairro, movimento de associações, né, de trabalhadores como o MST e outros sindicatos. Então participem porque é uma formação muito... É uma formação à parte. Muito significativa para a vida da maioria de nós. Professor, e como foi essa aceitação de Rizomar na faculdade, na universidade, melhor dizendo, com essa visão de esquerda naquela época? Bem, eu cheguei na universidade... Essa visão, muitas das vezes, que era tida como reacionária ao sistema, né? Reacionária, principalmente na URCA. Foi minha primeira experiência na Universidade Regional do Cariri, a URCA. Eu cheguei como professora bolsista e esse meu compromisso social não me permitiu ficar alheia às lutas que se travavam no movimento sindical da época. E eu me filiei como bolsista ao sindicato e comecei a participar e exigir concursos públicos, a lutas por concurso público e greve e tudo, e o pessoal dizia, seu contrato vai ser rompido, porque não era efetiva. Mas eu dizia que seja rompido, mas eu estou defendendo uma causa justa, que não é só para mim, é para os que virão, que estão comigo aqui também, que poderão fazer os seus concursos e se efetivarem, permanecerem com dignidade nessa instituição. E aí eu ia para o embate com o reitor, como se eu esquecia dessa minha condição de instabilidade,
que era o contrato, e lutava por condições de efetividade, que era o concurso público. E aí eu lutei vários anos, eu fiquei de 96 a 2002 na URCA, e todo o tempo eu fui filiada, mesmo na situação de estabilidade, porque eu fiquei 4 anos como bolsista e 2 anos como substituta. E quando esses 6 anos, sempre eu lutei e sempre defendi os direitos de uma melhor inserção, de uma qualidade ou de uma garantia dos direitos trabalhistas dos funcionários que estavam nessa ilegalidade na época, né? Então eu nunca tive assim receios de dizer vou para a luta, de botar a cara à mostra, defendendo os meus direitos e os direitos daqueles que se sentiam também subjugados como eu e desrespeitados em seus direitos cidadãos, né? Ou de cidadãos, de cidadãs. E aí eu fui sempre, quando foi em 2002, eu passei no concurso pré-efetivo da URCA e aqui, na UFCG Cajazeiras, era o UFPB na época, e eu optei para vir para o UFPB, porque essa minha proximidade com João Pessoa, meus pais, minha família morava toda em João Pessoa, e eu queria vir para mais perto um pouquinho, e também para o meu estado, que eu acho que eu deveria voltar a contribuir com ele também. E eu voltei para essa luta, e aqui estou até hoje, dessa luta, e digo que não vou participar mais, mas não tem jeito, eu continuo na participação. Tá no sangue, né? Tá no sangue, não consigo deixar fora. E a Mariana tá aí para me acompanhar nisso. Mariana que é outra. Mariana é outra lutadora, né? Também, Olha, você que está acompanhando o nosso programa, você pode participar também. Nós temos liberado aí o nosso WhatsApp, que está na tela, o 991440709. Estou liberando para você. Você que quiser fazer uma indagação, professora Rizomar, fique à vontade no nosso programa Interview. Olha, professora Rizomar, nós temos algumas imagens, eu gostaria que a senhora olhasse para aquela tela. Ali irá aparecer algumas imagens para a senhora comentar. Sim. Por exemplo, essa imagem aí. Sim, tá. Essa imagem aí me lembra um momento bom na universidade, um momento de uma atividade que a gente fez. Eu acho que é isso. Vários alunos, né? Vários alunos, numa atividade, se eu não me engano, uma atividade recente, uma atividade recente na casa de um amigo nosso, uma atividade também, era uma atividade de lazer, se eu não me engano, era, e a gente estava todos juntos aí, tentando comemorar a chegada de um professor novo, e era na casa dele. Como é que vocês pegaram essa imagem? O nosso produtor Amarante aí. Esse rapaz me pegou agora, que eu pensei que era uma atividade da universidade, mas depois eu já vi que não era. Era uma atividade de lazer à noite. Uma noite que a gente fez um bota-noite. Nós temos outras imagens, professora Rizomar? Sim, esta aí. Tá. Essa aí foi uma atividade muito significativa para nós, no período da greve do semestre passado, e foi um ato público em frente aos Correios aqui, né, os Correios de Cajazeiras, onde a gente juntou todos os servidores federais em greve, Correios, pessoal do INSS, agente da Federal, IF, e a gente fez um ato em frente aos Correios ali, a gente aí estava denunciando a situação de negação do governo da época, né, que era infelizmente a Dilma também, mas que o Ministério da Educação ainda não tinha aberto negociações com os professores e demais servidores em greve. E a gente aí foi denunciar a comunidade, a sociedade cajazeirense, a situação que nós estávamos vivendo. Por que estávamos em greve ainda? Uma greve longa, que durou 4 meses, foi uma das maiores greves da nossa... Uma privatização dos Correios naquela época, né? Aliás, é um projeto que tramita até hoje, Isso, né? Exatamente. Porque os Correios já né, economia mista, e aí com alguns ataques, a previsão é privatizarem. Como também querem fazer na universidade. Que esses ataques todos aos nossos direitos e às nossas garantias trabalhistas é justamente para dizer que também perpassa aí a privatização da universidade pública, que está aí nos projetos de lei, sem ser dito claramente, mas está embutido, por exemplo, na Pátria Educadora, no Brasil
ponte para o futuro. Então, os PLs que estão, são 52 PLs que a gente tem, agora os ataques nossos no PL 257, os ataques ao servidor público em geral, sem concurso público aí por, se eu não me engano, 8 anos, sem progressão, sem salário, sem reajuste salarial, isso tudo, nas entrelinhas, está dizendo, essa universidade não é viável para eles, para a classe dominante, porque a gente está investindo muito, na visão deles, nessa universidade pública. Então vamos tratá-la à míngua, né, para poder dizer que ela não é viável e privatizar. O que fizeram com nossas companhias como a Vale do Rio Doce e outras, apesar da Vale do Rio Doce ter sido privatizada com lucro exorbitante na época, né? Então a gente vê isso rumo a outras, a Petrobras, o que querem fazer com a Petrobras também, entregando o pré-sal. Né? Pois é. Aí a gente vê que é um projeto de sociedade, de uma classe dominante, é uma classe pequena, mas que domina economicamente nesse capitalismo nosso, né, nesse sistema capitalista que a gente vivencia, que só garante as condições melhores para quem tem. E cada vez mais retira e diminui o tamanho do Estado, que é a retirada de direitos da maioria da população, que são os trabalhadores e os demais sujeitos sociais, que são em categorias menores, né, classe baixa, classe média e por aí vai, e uma classe pequena, que são os ricos, detêm todo o poderio econômico, social e de mando e querem nos calar a todo custo. Professora, sejamos bem sinceros nesse momento, com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, a presidente eleita pela maioria dos brasileiros, e essa ruptura democrática que a gente tem acompanhado na democracia no Brasil. Um país tão jovem que em menos de 100 anos aí nós temos 2 golpes, um militar e um golpe branco, mais uma vez agora. Muitos denominam de golpe judiciário, outros golpe político, enfim, um golpe branco. Golpe é golpe. Sim. Certo? Então, qual o temor hoje do ensino público? Por exemplo, nós temos uma universidade na cidade de Cajazeiras, que é conhecida como a terra que ensinou a Paraíba a ler. Qual é esse governo temporário, esse governo interino, que tudo indica que se tornará o governo, essa ponte para o futuro, que mais parece uma ponte para o passado? Sim. Qual essa ruptura democrática preocupa em que sentido o ensino público no Brasil? De uma possível privatização do ensino superior? É uma preocupação essa? Sim, olha, a gente vê que todos os ataques, os PLs que eu falei anteriormente, principalmente os que estão direcionados à universidade, que é o PL 257, é o serviço público no geral, né, mas vai atingir também muito fortemente o público universitário, ele tem por foco esse desmonte da instituição pública, da universidade pública, em todos os sentidos. Por exemplo, quando nos ataca na nossa condição de subjetividade, na chamada escola sem partido, né? Quando nos ataca na nossa condição de crescimento na carreira profissional nossa, que nós temos uma carreira que, infelizmente, a greves anteriores, a gente sempre lutou e tentou defender e reestruturar essa carreira, e agora, nesse PL de 257, ele também negligencia essa carreira. E aí a gente fica dizendo, qual o objetivo principal disso? Quando querem nos calar enquanto docentes, quando querem tirar esses direitos mínimos que foram conquistados já a duras penas, com greves e tal, muita luta anterior para que a gente hoje tenha isso. Então, nas entrelinhas disso está a privatização da universidade pública, porque, segundo a visão dominante, essa universidade, você viu agora o recente artigo, né, do Castro, né, da Veja, que só todos os males do serviço, dos gastos públicos, todos os males da nação brasileira, não investir em outras áreas, os males estão
focados no servidor público, ou seja, no professor, e principalmente no ensino superior. Isso é para quê? Para fazer a sociedade como um todo acreditar que nós somos culpados por deixar-se de investir em outras áreas, tipo educação, tipo saúde, tipo segurança, tipo crescimento industrial. A culpa é do servidor e principalmente do professor universitário. Então, quando dizem isso, na tentativa de criar uma ideologia, uma hegemonia dominante, para que diga-se a universidade realmente é um mal. Não é inviável no nosso país. Então vamos privatizar essa universidade, que aí a gente, esses recursos que são destinados, ínfimos recursos que são destinados à universidade pública, que agora, nessa nossa realidade, chega no máximo a 4,5%, e isso é cada vez mais sendo cortado, cada ano você vê que os cortes são cada vez maiores. Hoje agora a gente viu, ainda hoje Mariana estava informando no nosso debate na universidade agora há pouco. Nós tivemos o debate agora à tarde de 2 até 5 e pouca sobre a escola sem partido, projeto, e a Mariana informava, a professora Mariana Moreira, dos novos cortes que foram informados para a universidade pública, 4,5 bilhões esse ano de novo, né? Para 2017 já. Esse ano já foi cortado, o ano passado era na média de 9,5 bilhões. Então, esse ano para 2017, mais 4,5 bilhões. Então, cada vez mais eles retiram os recursos dessa instituição pública para comprovar a inviabilidade e automaticamente privatizá-la, porque é isso que querem fazer para que nós, da classe popular como eu, que vindos de classe popular, de famílias pobres e tal, não tenhamos acesso a essa universidade pública. O que é que a gente vai ter? Muitos de nós não vai ter condição de pagar o ensino superior. Então vamos ficar e nos barrar, talvez, como sempre quis a classe dominante, no ensino básico, no ensino médio, para que nós só sejamos repositores da força de trabalho. Mão de obra barata. Mão de obra barata para o mercado explorador. O mercado econômico explorador, e que desqualifica e desconsidera a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade produtiva. Professora, esse projeto Escola Sem Partido, que é o que tem chamado a atenção, tem levado a vários debates pelo Brasil afora, do senador Magno Malta, né, uma mente brilhante, vamos dizer assim, porque não poderia sair de outra cabeça esse projeto a não ser do Magno Malta. Então, depois do intervalo comercial, vou estar aqui no estúdio com a professora Rizomar e também com a Mariana Moreira. Mariana já é uma figura carimbada quando se trata de lutar por uma educação, né? Por vários projetos bater de frente realmente com essas ideias aí dessas mentes brilhantes do Senado e também da Câmara Federal. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, projeto Escola Sem Partido será debatido aqui. A gente volta já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Estamos de volta com o seu interview, agora em dose dupla. Professora Rizomar Santos e também nossa querida professora Mariana Moreira. Mariana, inicialmente, boa noite, seja bem-vinda ao interview. Boa noite, e é um prazer estarmos aqui. Estava conversando com o Peterson ali, né, cobrando, porque disse que marcou já algumas vezes e atribuições da universidade terminaram sem me permitir vir a esse programa. Mas vou usar aqui um pedacinho do tempo da Rizomar para a gente, né, pelo menos dar uma boa noite. Olha, professora, a gente fica bem à vontade aqui, esse trio, eu não sou Jesus, mas sou o bendito entre as mulheres aqui no interview de hoje. Sim. Mas, professora Mariana, esse projeto Escola Sem Partido é o que tem que chamar a atenção em todo o Brasil, o projeto do senador Magno Malta, que escanteia um pouco Paulo Freire e ascende aí Alexandre Frota e seus
adeptos aí pelo Brasil afora, né? Então, professora, qual o principal mal desse projeto Escola Sem Partido? Olha, a gente estava discutindo agora à tarde na universidade exatamente o que é esse projeto, qual é o sentimento que a gente, que nos contagia quando a gente lê, quando a gente discute esse projeto, o ódio. O projeto Escola Sem Partido é uma expressão desse ódio fascista que está contaminando, contagiando e, mais sério ainda, orientando a sociedade brasileira hoje. Ou seja, a sociedade está sendo colocada como a escola não pode discutir, não pode dialogar. A escola tem apenas que doutrinar, mas doutrinar naquela lógica. Quer dizer, a escola pode dizer... os professores podem apenas reproduzir o conhecimento. A escola não pode produzir conhecimento. A escola não pode discutir questões. A escola tem que apenas reproduzir as questões que estão postas aí como aceitáveis. Então, é o fascismo que, de uma maneira muito intensa, ele estimula, instiga o ódio, que é mais sério ainda. E aí basta ver como é que, por exemplo, como socióloga, a gente percebe muito claramente isso. Como nesses últimos meses, por exemplo, cresceu os casos de estupro nesse país, né, em praticamente todas as regiões do país, e pipocam as denúncias de mulheres sendo estupradas. É o quê? É isso, quer dizer, é o ódio ao diverso. Ao feminino, ao gay, à lésbica, à transexual, ao negro, ao favelado. Então, e é isso. Então, a Escola Sem Partido é dizer, não é possível se pensar numa sociedade do diálogo. É uma sociedade homogênea, ditada por essas regras nossas, né? Então, e mais grave, o projeto do Magno Malta é do Magno Malta no Senado, mas já passou na Câmara. Né? Ou seja, os deputados federais deste país, com raríssimas exceções, já aprovaram e já disseram: nós somos um país do ódio, da discriminação, da violência. Nós queremos realmente que as nossas escolas silenciem diante do diálogo. Por quê? E por que esse medo? Porque exatamente o diálogo é a peça fundamental da gente construir, né, democracia. A democracia é o quê? É o diálogo. A democracia é em que as partes diversas conversam, dialogam. Quando você não permite isso, você vai para o fascismo. E aí a história é rica desses exemplos. Alemanha, Itália, são os casos mais recentes, né, em que o fascismo, essa visão fascista do mundo, centrada no ódio, numa visão homogênea e unilateral das coisas, terminou produzindo quadros dramáticos, né? Os campos de concentração, extermínio de milhões de pessoas. E aí nós estamos fazendo isso. Os negros pobres favelados desse país são sumariamente eliminados, né, por aparatos policiais, por grupos de extermínio, por, né, julgadores, por justiceiros, né, que acham que estão fazendo uma limpeza étnica, uma limpeza social. E isso é o que se quer que com a Escola Sem Partido. É que esses comportamentos sejam aceitos como normais. Se você não permite que a escola seja o espaço do diálogo, né, da construção de uma democracia, você está estimulando que os negros favelados, né, os excluídos, continuem sendo excluídos. E esse país, então é muito sério, é muito sério. Eu acho que esse debate da Escola Sem Partido não afeta apenas a escola, afeta a sociedade, porque amanhã vai ser a mídia sem partido. Né? O que ainda existe de espaço de discussão na mídia vai ser também, né, censurado, cerceado, interditado, amordaçado. Como vai ser, sei lá, a igreja sem partido, né? Quer dizer, o que existe de movimentos, de tendências dentro de várias correntes de religiosas que favorecem esse diálogo, essa discussão, a convivência com o outro. Por exemplo, na própria Igreja Católica, o Papa Francisco dá um exemplo todo dia disso, né, de como é o diálogo. Inclusive é taxado de comunista, né? É taxado de comunista. Enquanto arcebispo de Buenos Aires, ele tinha encontros mensais com o líder da igreja judaica, o rabino, para conversar, dialogar. Eu não vou me converter ao judaísmo, nem quero que o rabino se converta ao cristianismo.
a Igreja Católica, são cristãos os dois. Nós queremos conversar, dialogar, trocar ideias, como nas nossas posições podemos construir um mundo diferente, né? Uma sociedade justa. Eu acho que é essa questão. Por quê? Porque com certeza a igreja, com partido, como eles dizem, vai discutir que o que houve no Brasil recentemente foi um golpe institucional, apoiado, legitimado pelo judiciário. A Suprema Corte desse país é vergonhosa, né? O Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, né? Os juízes assumindo posturas claras de que lado estão, né? Deputados, né? Senadores. Então, o que é isso? É uma escola sem partido, por quê? Para não dizer que a nossa sociedade precisa discutir a sua pluralidade e saber como conviver com essa pluralidade, como conviver com os transexuais, com os homossexuais, com as lésbicas, com os negros, com os quilombolas, com os ribeirinhos, com a população da floresta, indígenas, que é outro grupo extremamente massacrado e silenciado, né? O que se faz de extermínio de índios nesse país é um absurdo. E está aí. E a escola não pode falar disso. Então, a escola não pode dizer, quando estiver ensinando, por exemplo, o descobrimento do Brasil, que os portugueses, ao chegarem aqui, como colonizadores, foram os primeiros a inseminar esse ódio, né? A distribuir esse ódio como uma coisa normal, quando começam a matar os índios, né, com as doenças, né, até mesmo a matança física com armas para se apropriar das riquezas, das terras. Então, é essa escola sem partido. E isso é perigoso, isso é extremamente preocupante e isso nos deixa angustiados. Porque amanhã eu não sei, né, se eu andar na rua não vou ser vítima deste ódio. Como hoje, como milhares de pessoas estão sendo aqui em Cajazeiras, né, mulheres estão sendo estupradas, largadas na rua, e pessoas que ainda acham isso normal. Não, era uma deficiente. Ah, não, era bêbada. Ela estava com short curto. Estava com short curto, então estava sendo, se permitindo ser estuprada. Então, ou a mesma coisa, a gente vinha até conversando hoje com uma aluna, que ela dizia, não, mas a menina estava andando com celular na rua. Sim. E qual é o problema de se andar com o celular? Então a culpa é dela, da violência, é ela que está estimulando a galera aí a assaltar as pessoas. Então é esse deslocamento, né, dessa concepção das coisas que a escola sem partido defende. É dizer que, na verdade, ao você questionar, problematizar o mundo onde nós vivemos, nós estaremos doutrinando os nossos alunos. É muito perigoso e isso nos deixa extremamente angustiados enquanto docentes e, sobretudo, enquanto pessoas, enquanto cidadãs. Porque, como a escola sem partido, ela é apenas um fio dessa meada bem trançada que está se construindo aí nesse país, né? Uma cultura ao ódio, ao pobre que está ascendendo à universidade, não como uma questão de esforço pessoal, mas como uma questão de direito. Porque, por exemplo, a Rizomar colocava, ela conseguiu chegar, mas muito por esforço pessoal, matando não só um leão, uma savana inteira a cada dia. Eu também sou filho de pequenos agricultores no sertão, tive que fazer isso. Por que é direito? Que, por exemplo, a questão das cotas é exatamente isso, é reconhecer que a educação é um direito que foi negado. É uma dívida histórica, né? Pois como a educação tem que ser acessível para todos, como um direito, não como uma questão de mérito individual. Né? Então é essa situação que nos deixa extremamente angustiados quando a gente vislumbra esse projeto da escola sem partido. Primeiro, porque ele não é sozinho. Ele é parte de toda uma orquestração que vem se montando. Segundo, porque traz toda esse desdobramento da cultura do ódio, da cultura, né, de um mundo hegemônico, único, né, e que quem for estrangeiro, quem for estranho, pode ser eliminado naturalmente em nome dessa unidade, dessa homogeneidade. E aí que está a grande situação de perigo desse quadro da escola sem partido. Está aqui Rizomar e Mariana, presidente e vice-presidente, respectivamente, da ADUC. Né? Por exemplo, é pensamento da ADUC fazer uma formação com professores da rede pública, da rede municipal, da rede estadual, para debater e levar esse conhecimento, Mariana, porque nós sabemos que ainda falta muito essa informação chegar até o professor que forma o aluno, né? É pensamento uma espécie de formação para esses alunos?
Olha, e esses professores, claro. Nós tivemos hoje à tarde um debate na universidade exatamente discutindo, e aí teve a participação de companheiros do Instituto Federal de Educação, o IF, e também companheiros da escola municipal, da rede municipal de ensino. E a intenção é exatamente isso. Quer dizer, esse momento de hoje, embora a gente reconheça já um pouco tarde, porque o processo está andando e andando de uma forma bastante célere, rápida, pelo quadro bastante preocupante, mas o que nós estamos, inclusive surgiu como encaminhamento exatamente isso, é intensificar e pulverizar esse debate, essa discussão junto às escolas do município, junto às escolas do estado, aos professores, né, nesses outros níveis do ensino, e não só, mas também, por exemplo, na imprensa, como a gente está fazendo aqui agora, em outras instâncias, sei lá, grupos de serviço, essas questões. Vamos chamar a CDL, vamos discutir o que é a escola sem partido, vamos chamar a maçonaria, vamos chamar Lions, Rotary, esse pessoal que diz que tem uma preocupação, né, com a sociedade. Vamos ver qual é a posição que essas entidades, que esses organismos têm. E a escola, né? A escola é fundamental, né? Os alunos, né? É fantástico a gente ver, por exemplo, o movimento secundarista, como aconteceu em São Paulo, e é fundamental que eles também incorporem essa questão da escola sem partido como uma pauta da denúncia, né? da luta para frear esse processo. Então, e aí a universidade, os alunos universitários, né? A gente está colocando isso para os centros acadêmicos, né, que eles devem também assumir esse debate. Eles devem também participar e se envolver e começar a puxar outros segmentos, outros setores nisso. Então essa proposta da formação, ela já está sendo colocada, né? Muito, não assim necessariamente uma formação, mas uma questão de uma discussão, de debates, né, para que, né, os professores comecem a ter uma clareza da dimensão que é esse projeto e da repercussão que isso é tão sério que você não sabe amanhã se o aluno que está na tua sala é um aluno ou é um dedo duro, né? Um delator, um dedo duro, né? Aquele que vai dizer, depois que a tua aula terminar, que vai dizer ao diretor: olha, o professor fulano de tal estava falando, né, isso, estava falando isso, então ele não é um bom professor, joga ele para fora. Ou seja, onde é que está a autonomia do docente, né? De conduzir a sua aula? Claro, nós seguimos planos, né, de atividades, das disciplinas, nós não vamos pela nossa cabeça. Nós seguimos planos, nós temos autonomia na sala de aula, né, de trabalhar um vídeo, de discutir um filme, de discutir um texto. Isso vai ser um monitoramento, uma vigilância que vai levar a esse estágio mesmo de uma situação, né, que chega faz muito mal, né? Que faz muito mal e que vai chegar, né, ao nível exatamente de achar isso natural. E pronto, as pessoas podem achar, é natural ter ódio. É natural eu achar que pobre tem que, né, que tem que continuar morrendo sem assistência de saúde, sem escola, morando na periferia, sem ônibus, sem trabalho. É natural. Ora, a escola está dizendo que é natural, por que é que não vai ser? Eu aprendi na escola que isso é natural, a escola não disse que isso é construção. Como é que eu vou dar aula de sociologia se eu não vou dizer que a pobreza não é natural, não é vontade de Deus? Que a pobreza é produção de um sistema político, econômico, que se organiza, que separa ricos e pobres, quem produz e quem explora o trabalho. Acho que eu vou ter que arranjar outra coisa para fazer, voltar para o jornalismo. Até uma espécie de desconstrução de tudo que já tem sido feito, né? Vou voltar para o jornalismo, até que não façam, né, o jornalismo também sem partido, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, é uma preocupação mesmo, né? Uma preocupação, porque esse projeto significa nos calar diante de tudo que acontece de má, né, de ruim, de desrespeito ao outro, a esse ser que é diferente de mim, que é, na sua subjetividade, um ser específico, e mais que sua diferença não os torne desigual. E esse projeto vem trazer isso. Se eu não posso discutir a diversidade, a diferença, eu estou coadunando, ou seja, conivente com essa hegemonia que Mariana diz, tornar todos iguais, quando na realidade nós não somos iguais, nós somos seres e sujeitos diferentes. Então a escola sem partido vem na tentativa de fazer
uma mordaça, de nos colocar uma mordaça nessa nossa atuação docente e na nossa forma de desenvolver esse pensamento. Que pensamento nós vamos estimular nos nossos educandos, nos nossos alunos, se não podemos estimular o pensamento crítico, né? Vamos formar robôs que vão só repetir formas e apertar parafusos, né, como nos tempos modernos. Então, como é que a gente vai desenvolver uma atividade que é eminentemente de antemão, né, ideológica, que é crítica, sem nos colocarmos criticamente, sem nos colocarmos ideologicamente. Então, é muito complicado. Eu vejo assim que teremos muita dificuldade de atuar, e a gente dizia hoje no nosso debate à tarde na universidade, nós vamos todos e todas sermos presos, talvez por falarmos, por tentarmos ensinar que a B, B e A não é só, por exemplo, beabá, não é só um beabá, mero beabá, aquela coisa da codificação do que está escrito, mas é entender esse código escrito e poder problematizar esse código escrito. Essa escrita está a favor de quem? Né? De qual categoria, de qual grupo dominante, de qual sistema. Esse código escrito, ele cumpre também um papel, uma função na nossa sociedade. E aí a gente não vai poder mais fazer essa analogia, fazer essa problematização, e vamos estar amordaçados mesmo, porque eu não vejo uma escola, uma educação sem tomar partido, sem ideologia, sem partido no sentido de ideologia, não é partido político, mas é partido no sentido de tomar ideologia que a gente tem, cada sujeito, ser humano, por mais analfabeto que seja, que por mais estudo que se tenha, tem um partido, tem uma ideologia a defender. Então não precisa ser letrado, ser doutor como a gente para ter sua ideologia. A gente teve essa possibilidade de hoje estarmos doutora, Mariana, mas você com sua formação universitária, mas aquele cidadão também da zona rural que não chegou à universidade e tal, tem seu posicionamento. E é ideologia também. E não podemos calar esses sujeitos, não podemos dizer que ele é neutro, que ele não existe, ou fazer de conta que ele não existe, amordaçá-lo, não deixá-lo falar. Essas pessoas, os diferentes, têm que falarem e se reconhecerem na sua diferença, sem fazer com que essa diferença nos torne desigual. A gente é diferente, porém igual, do ponto de vista humano e do ponto de vista de sujeito social, cidadãos, mas a gente é diferente nas nossas formas de ser, de agir, de interpretar o mundo, de termos essa ideologia. Não dá para dizer que somos neutros, que vamos ser, com essa possibilidade aí, nós vamos agora nos transformar em meros objetos, em meros robôs, porque não vamos poder externar nossa forma diferente de ser e de pensar e de nos correlacionar com o outro e com o mundo que está em nossa volta. Nós temos muito o que temer, não temos? Muito, infelizmente. Muito. Infelizmente. Vai ser árdua a luta nossa e a nossa atuação docente daqui para frente, se esse projeto assim passar, No fundo, a gente eles estão querendo legalizar uma situação, digamos, ilegalizável, uma situação inadmissível, porque não dá para você fazer educação sem tomar partido, sem ser ideológico, sem dizer a que veio, sem dizer por que veio. E que educação é essa? Aí a gente perguntava, qual o papel do educador nessa perspectiva que estão querendo jogar para nós? Qual o papel do professor? Qual o papel da família? Qual o papel das igrejas? Qual o papel? Então nós temos todos, enquanto sujeitos, como sujeitos sociais, um papel a cumprir, uma ação a desempenhar. E essa ação ajuda na formação de novos sujeitos sociais, de elementos de crianças e jovens que vão se formar e se portar numa sociedade que requer esse posicionamento, como Mariana disse, para sairmos desse fascismo, desse ódio, desse ostracismo, que é tratar o outro com desrespeito, tratar o outro com desigualdade. Não, a gente quer o contrário, a gente quer fazer com que alunos, jovens, professores e todos os cidadãos se vejam com capacidade e possível de
serem quem são dentro de um país, de uma sociedade que lhes permite isso, essa liberdade, essa autonomia. Se não for assim, não tem sentido, né? A vida. Nem a escola. Nem a escola. Professora Rizomar, gostaria de agradecer a disponibilidade da senhora e também Mariana, né? Muito bem. Mariana que no finalzinho vai agregar ainda mais, Sim, né? sim, nesse com debate. certeza. Mariana Ela só vai vem pagar o cachê. Eu vim como assessora só dela. Tá. Muito Mas obrigada. é fundamental esse debate, né, Neto? Ele é imprescindível, né? sim. Porque se quisermos vencer essa intolerância, e mais sério, como eu já coloquei, esse projeto da escola sem partido, ele não é único. Ele não é filho, né, único, exclusivo. Né? Ele é agregado a um conjunto, por exemplo. O que Rizomar colocava, o governo está anunciando um corte de 45 bilhões de reais no orçamento das universidades públicas federais para 2017. Agora, por exemplo, na Universidade Federal de Campina Grande, foram cortadas quase 30% das bolsas de iniciação científica. Ou seja, aqueles projetos que nós, enquanto professores, trabalhamos com os alunos para eles já irem também se familiarizando com pesquisas e que são projetos que estão pesquisando questões da nossa região, produzindo saberes, descortinando situações, eventos da nossa região. Aí corta-se tudo. Ou seja, praticamente o Centro de Formação de Professores perdeu mais de 70% das bolsas de PIBIC. Então, isso é muito clara. Qual é a intenção que está movendo o Escola Sem Partido, mas toda esse governo intolerante e ilegal, que se impôs por um golpe, né, institucional? É exatamente isso. Cortar, quebrar, fragilizar, esgaçar todos esses espaços de diálogo, de discussão, de formatação de uma consciência crítica, de um pensar a realidade. Nós não podemos pensar a realidade brasileira que está marcada pelas diferenças, pela exclusão dos negros, pela colocação, por exemplo, dos pobres nos guetos das favelas. Então nós não podemos pensar isso. Por isso que a escola sem partido é fundamental. Professora Rizomar, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você também, obrigada pelo espaço aqui, obrigada Mariana pela força. E a gente dizer que está à disposição de vocês, os telespectadores também, para outros momentos desse debate, contanto que nos chame com antecedência, né, Mariana? Porque a gente está sempre à disposição para discutir aqui e trazer os nossos parcos conhecimentos para ajudar, né, a compreensão dessa realidade que nos é tão própria e que também nos é tão carente ainda, às vezes, de entendimento do que nos impõe essa classe política dominante aí, política e econômica dominante no nosso país, né? Então, obrigada a todos, a você telespectador, a todos nós, boa noite e até a próxima. Então, até a próxima para você também que acompanhou o nosso interview de hoje. Tchau. Tá, tchau. Até mais, viu? Ótimo.